Opa, tá ao vivo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Jefferson Cruz chegando por aqui. Estamos aqui na Sigma. Hoje um papo super bacana, hein? Quero vocês com a gente. A partir de agora, nós estamos começando a nossa live e o tema central do nosso bate-papo hoje é o empreendedorismo na área do audiovisual. Fiquem atentos que essa é a base do nosso bate-papo de hoje, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Vai chegando aí, já ajeita seu fone, deixa tudo em paz e vamos bater um papo super bacana a partir de agora, tá legal? Sou o Jefferson, vou dividir a tela aqui, agora a tela vai ficar até pesada, e se a sua internet não for boa, ela vai tremer agora. Opa! Boa noite aí pro pessoal, ó. Boa noite, Ed Carlos Pinheiro, boa noite, Lindenberg, Márcio Lindenberg, boa noite, Ed, tudo bem, meu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Márcio. Prazerzão estar aqui com vocês, participando dessa live. Eu participo pouco das lives, né? Estou praticamente sempre aqui nos bastidores, mas estou muito feliz de participar dessa última live aqui do mês de abril com vocês. E vamos falar, bora falar do que vocês querem falar aí. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de mercado. Afinal de contas, a gente já está aí no mercado aí há alguns 28 anos, né? Desde quando nós fundamos essa empresa, muitas coisas aconteceram. Essa live de hoje, nós vamos bater um papo em assuntos bem interessantes, né, do mundo atual, do novo normal, de tudo isso que está acontecendo e que vai vir a acontecer ainda em 2021, 2022, e sempre se atualizando, sempre colocando para frente, sempre trazendo novidades, sempre falando, e um prazerzão mais uma vez de falar com vocês e estar junto nessa live aí. Pessoal, muito obrigado aí de estar todo mundo aí participando, eu estou vendo que os números estão crescendo aí, pessoal chegando para assistir. Bora lá assistir, bora todo mundo aí, ó, dá uma cutucadinha e bora assistir a live aí com a gente. Ó, chame os amigos, e também chame os inimigos, chama todo mundo para acessar, manda o link e entra todo mundo com a gente aqui, que o papo é muito bom. Oh, peraí. Eu vou ter que cortar vocês, não me apresentei ainda. Como assim? Calma, nós vamos falar sobre empreendedorismo hoje, Márcio, e você é o ponto central disso aí, tá? Certo. É empreendedorismo e vou cortar agora para você. Vai lá, manda bala, Márcio. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos ao Sigma Talks. Meu nome é Márcio Lindberg, sou responsável pela Sigma Locação e hoje nós viemos trazer novidade para vocês, tá? Que hoje o mundo está em torno do novo, né, que eles disseram, que é o stream. Então, se vocês verem aqui, uma série de equipamentos bem bacana para que nós possamos mostrar para vocês atender a necessidade de vocês, né? Viemos aqui para trazer o melhor hoje e espero que vocês acompanhem até o final. Temos boas surpresas para vocês e é isso. Vamos lá, conto com todos vocês e vamos embora, vamos seguir. É isso aí, Márcio. Olha, fiquem atentos aí hoje. Tem até sorteio, viu? Já logo soltei aqui, tem até sorteio. Por isso, já tem gente chegando, como o Ed disse, ó, bastante gente aí com a gente. Boa noite para a galera do Projeto União. Boa noite, bom ter vocês com a gente aqui, sempre em todas as lives com a gente. Boa noite, um grande abraço a todos vocês. O tema da nossa live de hoje, quando eu digo empreendedorismo, nós vamos falar o seguinte: como faturar alto no universo audiovisual. Agora é hora, chegou a hora do audiovisual. Então, fiquem com a gente, porque o tema é esse. O tema é muito legal e no final ainda tem sorteio. E eu vou falar do que durante a transmissão. Fique ligado aí, fique atento com a gente. E durante o nosso bate-papo aqui eu vou falando. Nós fizemos uma pesquisa com todos os nossos clientes de todos esses 28 anos, como disse o Ed, né? 28 anos, por exemplo, eu acho que eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, quando a Sigma foi lançada. Então, com todo esse pessoal aí, Ed, de 28 anos, nós fizemos uma pesquisa muito legal. E o que o pessoal mais quer? Evolução contínua. Ou vamos usar um termo em inglês aqui, o lifelong learning. O pessoal quer continuar estudando, quer continuar aprendendo. Então, ó, nós estamos aqui a milhão produzindo conteúdo. Toda quinta-feira está rolando uma live. Isso está legal demais. Mas para continuar acontecendo, nós precisamos do seu joinha aí. Dê um joinha aí no nosso canal. Siga nosso canal, fique com a gente. Toda quinta-feira a gente está aqui fazendo live, conteúdo de primeira, e vem muito mais conteúdo por aí. A noite é longa e tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu sempre gosto de mandar um alô pro pessoal, Ed. Então, ó, quem está aqui com a gente? O Israel do Vale dizendo boas noites. Ó, o Jonathan Fagundes. Quem mais? O Guilherme. Ele vai perguntar se a live vai ficar salva. Vai, mas vai ganhar, vai concorrer
ao que nós estamos prometendo aqui, quem assistiu até o fim. Legal. Boa noite, o Fred Filmagens também está aí, e o Nilson também desejando boa noite para todos. Muito obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Bom, dentro dessa nossa temática e dentro desse nosso desafio de falar sobre como faturar mais com o audiovisual, nesse momento que o audiovisual está bombando aí, você vê, né? Não vou adiantar os números aqui, porque os números é com o Ed, mas nós vimos que o Brasil, por exemplo, é o segundo país que mais faz streaming no mundo. Ó, então, os dados estão lançados. Ed, vai falar um pouco mais para a gente sobre o novo. Vai lá, Ed, tá com você, diga aí. Ô, pessoal, boa noite novamente, né, para os que chegaram agora, os que estão chegando ainda aí, boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, pegando aí o gancho do que o Jeff colocou, né, as pessoas sempre me perguntam, né, poxa vida, Ed, o que está acontecendo, como é que vai, quais são as tendências do mercado audiovisual, para onde vai, para onde está indo, como as coisas estão se colocando. Eu vou fazer uma breve ressalva aqui, de 2008, lá em 2008, um senhor chamado Ralph Mesana, era um engenheiro da Newtek e tal, trazia um equipamento revolucionário para o Brasil chamado TriCaster, e ninguém sabia, a gente falava assim, nossa, mas o que é isso? Uma televisão não vai usar isso, uma emissora não vai... Não, calma, daqui 5 anos nós vamos conversar novamente, você vai ver que o streaming é o negócio que a internet vai tomar o mercado da televisão, vai tomar o mercado. E a gente falava, não, imagina, o que você está falando? Não demorou 5 anos, foi um pouco mais, mas isso vem acontecendo. Claro, diante de tudo isso, o mercado continua em crescimento. Ele já existe uma identidade definida, com inúmeras possibilidades, né? Já de gravação, produção, exibição de conteúdo. Já existe um mercado, sim, para isso, né? Que já vem se formando há muito tempo. Porém, Jeff e todos que estão aqui ouvindo, a gente tem outras variantes, né? Difícil falar de variantes, mas outras situações que acontecem dentro desse mundo, né? Cada vez mais o mercado vai se reinventando, vai mudando novas formas de gravar, novos meios de fazer o conteúdo chegar até o telespectador, né? Então, diante disso, é impossível a gente não pensar hoje em quem não possa produzir vídeo. O vídeo tá top, tem que ser aquilo que tem que ser produzido. O vídeo é algo que não tem para onde escapar, né? E aí a gente falando sobre isso, né? Como você mesmo citou, a busca por conteúdo em vídeo só cresceu nos últimos anos, né? Você falou aí da questão da quantidade de vídeos. Você sabia que são consumidos atualmente mais de 1 bilhão de horas de vídeo? São assistidos todos os dias no YouTube? Você sabia de uma coisa dessa? Então, assim, é um gancho que eu estou te colocando. Não sei se você sabe desse número. Eu te faço essa pergunta. Você sabia disso? Mais de 1 bilhão de horas são assistidos todos os dias. Quanto? 1 bilhão? 1 bilhão de horas são assistidos por dia no YouTube. No YouTube, né? Exatamente. No YouTube. Ainda tem Vimeo, ainda tem outras coisas. Exatamente. Há pessoas dizendo que o YouTube é o novo Google. Entendeu? O YouTube é o novo Google, porque todo mundo vai para o YouTube. Sempre quando alguém vai pesquisar algo, sempre está buscando alguma coisa, procura sempre um vídeo, né, relacionado àquela busca. Então, se você vai comprar, seja o que for, na internet, eu quero pesquisar um negócio, sempre que tem um vídeo, você quer ver o vídeo, você não quer ler sobre aquilo, né? E isso vem se tornando, assim, recorrente, é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Você sabia disso também? Ô, Ed, e você está falando um monte de coisa que eu não sabia aí, e não sabia mesmo, não vou dar aqui uma de espertão não, porque estou gostando dos números, e realmente faz sentido, e eu começo a enxergar oportunidades nelas. Mas você falou um tema aí que se chama TriCaster. E a Receita falou que tinha TriCaster lá atrás. E assim, gente, como eu diria, né, eu não estou querendo me gambar, mas eu fui o maior cliente de TriCaster do Brasil, fazendo streaming pela internet, e isso há 10, 12 anos atrás. Então, realmente, Ed, quando nós fazíamos isso 12 anos atrás, já no streaming, já na internet, tudo isso aqui que a gente está fazendo agora, era considerado um bicho de 7 cabeças, né? Mas agora, como você disse, é 1 bilhão de horas, porque por dia. Por dia, 1 bilhão de horas por dia. Então, é muita coisa, né? Precisa de muita câmera para fazer isso aí, né? Bastante, viu? E ainda segundo uma outra pesquisa, tá? 79% das pessoas preferem assistir a um vídeo de um produto,
né, como eu falei, ao invés de ler. Isso faz, né, do vídeo a melhor maneira para se gerar venda, entendeu? Então, isso faz com que todo mundo que tenha vídeo, marketing, todo em vídeo, ajuda a gerar venda, né? Pelo menos 81% das pessoas são convencidas a contratar um serviço ou comprar um produto após assistir um vídeo. Então, isso é uma demanda de negócio. Assim, todo mundo está aqui assistindo, eu não sei exatamente qual é o negócio de cada um dos nossos telespectadores de hoje, mas aí há uma infinidade de possibilidades a nível de marketing, de produção, de como ofertar o produto. Então, assim, tem uma série de oportunidades, todas em cima do vídeo, baseadas em cima do vídeo. Elas são uma chave, tá, para o sucesso no mundo digital. É isso, e não tem muito o que fazer. Chega a ser chocante a forma como o vídeo impacta as pessoas atualmente. Não, isso é uma coisa incrível, porque há algum tempo atrás, a compactação do vídeo, para que ele pudesse trafegar pela internet, era algo muito complexo e difícil de se fazer. Você precisava de uma gama de equipamentos, um negócio muito complicado. Mas agora, até mesmo com o que aconteceu com a questão da pandemia e tudo, isso se popularizou e ficou muito forte. Então, hoje existe uma grande oportunidade, uma grande camada dos negócios, Ed, que precisam estar na internet. Se antes era somente um negócio de educação ou uma coisa assim, hoje em dia, cara, são músicos fazendo live de todo tipo, de todos os estilos musicais, são pessoas que vendem todos os tipos de produto, que precisam apresentar aquele produto com qualidade, bonito, bem enquadrado, de forma bem feita. Então, a oportunidade do audiovisual é gigantesca. Ó, tem um pessoal aqui, deixa eu dar boa noite para esse povo todo que está chegando aqui também, ó. Tem um pessoal, o Josué Lima de Recife. Josué, eu nem disse, eu estou aqui no Recife, viu? Eu tenho esse sotaque de caipira, mas eu moro aqui no Recife. Então, eu estou aqui ao vivaço, diretamente de Recife. Boa noite para você, obrigado pela audiência. Também o Oziel. Gente, nós estamos ao vivo pelo Facebook e aqui pelo e o Instagram chamando para cá e aqui por dentro do YouTube, tá? O Oziel, por exemplo, está assistindo a gente do Facebook. Muito obrigado aí pela sua audiência. O Jonathan está aqui, disse que vai ficar com a gente até o final. Esse Jonathan está querendo participar da promoção, está querendo participar do sorteio, velho. Conheço. Está querendo ganhar brinde, Querendo ganhar brinde. Aqui tem o Alexandre, que é da casa, está com a gente também. Boa noite, Alexandre, obrigado. Tem live dele semana que vem. Também aqui tem o Alexandre Nogueira Alves. Pessoal, se no chat vocês puderem dizer de onde é, muito legal, que daí a gente dá aquele abraço especial aí para o estado de vocês também. E eu já estou aqui dando um abraço para o meu estado, onde eu sou adotado, que é o estado do Pernambuco. Ô Ed, mas então, qual que é o correlacionamento? Nós estamos falando para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro com audiovisual através desse novo. Como que o audiovisual se encaixa dentro do novo aí, na sua visão, que você sente, nesses 28 anos, quando eu nem tinha nascido ainda, já dentro da Sigma? Então, Jeff, assim, até antes de falar um pouquinho disso, pegar um pouquinho do gancho que você falou sobre a gente estava falando, né, sobre como gerar conteúdo e sobre o quê, tem um pouco mais de informação, porque o setor audiovisual se tornou uma das principais ferramentas para a comunicação de pessoas e organizações, né? Durante o isolamento social que a gente vem vivendo até hoje aí, com tudo isso, assim, ele se tornou tanto uma escapatória de entretenimento, né, como uma forma de conexão entre pessoas, colaboradores, setores de educação. Então, assim, não só nesse mundo, a gente vê também outras áreas atuando. Você pega aí hoje, vamos citar assim, claro, estamos falando de grandes players, mas vamos falar assim, por exemplo, de Globoplay, Netflix, a Disney Plus, a Amazon, Apple. Quantas empresas dessas surgiram, na verdade, elas aceleraram os seus processos por conta disso. Elas já existia um planejamento de trabalhar, de oferecer esses produtos, mas com a questão da pandemia, elas fizeram assim, bom, o plano era para daqui 4 anos, era daqui 5 anos, nós vamos ter que pegar em 2. Foi mais ou menos como a vacina. Produzir-se vacina antigamente, 5, 6 anos para ser aprovada. Não, a gente não tem 5, 6 anos, tem que ser agora. Então, eles se adaptaram rapidamente, começaram a produzir conteúdo nisso, de todas as formas, e não só eles, canais de esportes, como o TNT, o próprio Telecine, cinemas, e assim vai. São várias formas que colocaram aí, né? E isso fez com que essa forma de escapatória de entretenimento fez crescer muito. Segundo uma pesquisa do Ibope, da Kantar Ibope, 98% dos usuários de internet consome algum tipo de conteúdo via streaming, de áudio e vídeo, cara. Então, assim, o número
é muito grande. Nós estamos falando que todo mundo que tem um celular na mão, que está conectado à internet, 98% consome um conteúdo de áudio e vídeo. Então, olha o tamanho disso para você fazer chegar isso em todo mundo. Isso você tinha, antigamente, você tinha uma questão que era só quem ligava a TV para assistir. Quantas horas por dia você tinha para assistir televisão? Você sentava na frente da televisão para assistir o jornal, à noite ou à tarde, ou uma novela, alguma coisa. Não, hoje tá na cozinha fazendo um negócio, tá com o celular ligado, você tá fazendo... Então, assim, o consumo é muito grande. Aquele 1 bilhão de horas facilmente vai se tornar muito mais recentemente, ok? Agora vamos à sua pergunta. Você ia fazer uma pergunta, eu não te ouvi. Não tem pergunta, não. Achei que você estava fazendo uma pergunta. Eu estava balançando a mão aqui por outra razão, depois eu explico. Entendi, Isso é coisa de bastidores. Porque você está olhando aí, está olhando o que eu estou fazendo ali no bastidor, você não pode. Tá. Vamos aproveitar, quando você está falando disso, o DJ Vilinha, ele está dizendo que faz lives de DJs e música. Olha que interessante, fazendo lives de DJ. É legal vocês dizerem o que vocês fazem aqui também de live, viu, gente? Falei para o pessoal dizer de onde está. Rafaela está aqui de São Paulo, aliás, está aí de São Paulo. Então, boa noite, Rafaela, obrigado pela sua audiência. Tem o pessoal de Fortaleza também, aqui do Nordeste, chegando junto. É isso aí, pessoal. Pessoal ali em Brasília, também o Diego. Obrigado aí, Diego, por estar com a gente. Boa noite. O pessoal do Projeto Grêmio União está naquele nome de cidade grande, Pindamonhangaba. Tá bom? No Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Aqui aí pertinho de vocês. Exatamente. Então, Jeff, estava falando sobre isso. Então, e aí, pegando esse gancho, né? Uma das tendências, quais são as tendências, o que pode se fortalecer ainda mais em 2021? Cara, é infinito. O vídeo, a criatividade, o brasileiro é muito criativo, isso é reconhecido mundialmente. O brasileiro é aquele cara empreendedor, aquele cara criativo, aquele cara que consegue fazer e criar muito. Mas bota vídeo, tem que fazer vídeo, porque o mercado é o que está sendo consumido. O pessoal tem que botar o vídeo aí. E aí eu queria falar uma coisinha sobre vídeos para marketing, cara, uma situação que eu achei interessante que aconteceu recentemente, né? O vídeo para marketing ele já existia, né? Como eu falei, mas muitas empresas, muitos tiveram que se reinventar, né? A forma como isso era produzido, né? Foi criado um conteúdo direto hoje, a produção de conteúdo ela é personalizada, né? Ela não é mais aquela coisa assim, né? Bom, preciso falar diretamente com o meu consumidor, né? Quem fez isso criou uma chave para se destacar no mercado, né? São lives mais direcionadas, webinars criativos, apresentação de conteúdos que são os diferenciais, né? E aí eu tenho um caso muito, muito legal para contar para vocês aqui, de uma pizzaria aqui próxima a Sigma mesmo, vizinho nosso. O pessoal falou, poxa vida, Ed, estamos fechados, e agora, eu sei que você, como a gente está há muitos anos aí no mercado aí próximo, o que a gente faz, tal, estou com uma ideia de fazer vídeo. Falei, poxa vida, vídeo de pizzaria, eu só vi vídeo de pizzaria na minha vida, acho que da Pizza Hut na televisão, ou da Domino's lá nos Estados Unidos. A pizzaria falou, Ed, eu quero gravar os vídeos, eu não sei o que fazer, eu só sei fazer pizza. O cara falou, eu sei fazer pizza, você come minha pizza aqui, você sabe que é maravilhoso. Como que eu faço um vídeo? Eu preciso entrar no YouTube, eu preciso entrar no mercado, eu preciso mostrar a minha pizza saindo do forno, botando aquele negócio para todo mundo ver. Então, você imagina que uma pizzaria estaria hoje, se fosse uma grande rede, num canal como o YouTube ou no Facebook, mostrando a pizza sendo feita de uma forma né, que dá uma pizza saindo do forno, com aquela fumacinha, aquela coisa toda. Desculpa falar isso essa hora, né, que já deve estar com fome, mas é uma forma de falar que é algo que aconteceu recentemente, eu queria citar o caso aqui com você. Abri o microfone, que você citou um caso interessante também, que foi da John Deere, né, que é aquela fabricante de trator, e eles precisavam de um sistema de câmeras e tal, para fazer transmissão para os seus funcionários também, para novos clientes, para mostrar equipamento e tal. É uma grande marca, você falou da pizzaria, mas também que ali usou a criatividade para poder vender os seus produtos na internet, e tem também a questão dessa empresa gigantesca que produz os tratores aí, e no mínimo curioso, né? Uma empresa que produz esse tipo de conteúdo, querer comprar câmeras e tal, então realmente é bastante diferente o que estão fazendo na internet com equipamentos. Agora, Ed, para a gente ir indo para a próxima parte, primeira coisa que eu quero falar,
deem o seu joinha, curtem aí o nosso canal, segue a gente. A nossa produção de conteúdo, nós estamos trabalhando muito, porque na nossa pesquisa, que eu estou procurando até aqui para mostrar um trecho para vocês, uma das coisas que o nosso público mais precisa é de uma continuidade de conhecimento, sempre buscando por mais conhecimentos, através de lives, treinamentos, tudo, e nós estamos aqui para isso, porque, pô, equipamento que faz tanta coisa, mas se a gente não souber o que faz, não é verdade? Então, para isso nós estamos aqui também para mostrar tendências, como é o caso de hoje. Mas, Ed, e como que nós citamos aqui, o pessoal está ali buscando equipamentos, buscando as coisas, como que o equipamento profissional, como que o equipamento pode apoiar o cara que está precisando fazer uma produção, né? Nós estamos falando de usar celular, mas celular toca, você está aqui, o celular toca durante a sua gravação e tal, não é adequado. Mas quebra o galho, funciona muito bem, lógico, todos nós usamos, mas como que o equipamento entra dentro dessa equação aí? Porque o Márcio está ali cheio de equipamento para mostrar para nós, a galera está doida para ver esses equipamentos de perto e tal, e o que é que essas máquinas fazem. Bom, importante, a gente precisa de um equipamento, né? Claro, não tem como colocar isso no mercado, não tem como você colocar um vídeo. Sim, você vai fazer com o celular, como você falou, mas não dá para fazer um vídeo melhor, uma coisa melhor no mercado, como você queira colocar, como a gente está falando aqui, como faturar, né? Como ganhar dinheiro com isso. Você não vai conseguir fazer isso com o celular simplesmente ali, porque o dono da pizzaria fala, Ed, para fazer com o celular, eu faria com o meu, que eu estou buscando fazer um negócio melhor. Não precisa vir aqui a Rede Globo, ou seja, quem for para gravar, uma empresa de cinema e tudo mais, mas eu quero fazer um mercado, quero fazer alguma coisa. Você precisa ter um mínimo um set de equipamentos que possa te fazer, te dar uma qualidade e um diferencial nisso, né? Seja com equipe, seja com equipamentos, mas que possa te dar um diferencial nesse mercado. E não é só isso também, né? Você tem muitas coisas que você não consegue fazer hoje se não for com bons equipamentos, com equipamentos corretos, na verdade, né? Você hoje tem muita questão, por exemplo, da acessibilidade no audiovisual. Muitos vídeos você tem que colocar libras, você tem que fazer essa inclusão, você não pode deixar essas pessoas de fora. Autodescrição, legendas, libras, tudo isso faz parte da nossa inclusão, né? Você precisa ajudar as pessoas que têm de certas deficiências entrarem dentro do convívio social. Você não pode chegar simplesmente e falar, não, vou botar um vídeo aqui, pronto, acabou, e quem puder ver assim, acabou. Não, tem que ser para todo mundo, e tem que agir, tem que estar dentro disso, e para isso você precisa, sim, de alguns equipamentos especiais para poder rodar, né? E, claro, quem fizer isso, quem der esse diferencial, está melhor posicionado no mercado, vai estar de uma forma, vai ter uma tratativa diferente, o cliente, o consumidor vai olhar isso como uma forma diferente, vai falar, poxa vida, essa empresa se preocupa com isso, essa empresa se preocupa com essa questão. Então, é muito importante ter os equipamentos certos, a equipe certa, para poder trabalhar dentro fazer um vídeo realmente decente, de qualidade, para que possa impactar o mercado e não cair na mesmice, como eu falei, senão todo mundo faz com o seu celular e pronto, e você não vai se destacar, você não vai ser diferente do mercado ou de qualquer pessoa que utilizaria um celular, entendeu? Não, realmente, eu gostei que você usou o termo equipamentos especiais. O Márcio já está ali babando para falar dos equipamentos, mas deixa eu dar uma passada e falar boa noite para esse povo aqui, porque eu adoro falar com a galera quando a turma está chegando. Ó, o Nilson tá aí, ele é cinegrafista, pedi para o pessoal falar o que é, ele é aqui de São Paulo, beleza? Silvio também está com a gente, boa noite, Silvio. Ó, falando dessa questão de lives, o Franklin, ele faz lives para igrejas ali em Belo Horizonte e toda a região. Isso é muito legal. Você falou de acessibilidade, não só a questão de ir e vir, quanto a questão das pessoas mais velhas também que gostariam de assistir e tem a possibilidade de assistir de casa. Muito legal. Mais uma live de igreja também, o Silvio faz lá a partir do Rio de Janeiro, né? O DJ aqui está contando um pouco da experiência dele fazendo as suas lives. O Lincoln está perguntando se o Márcio fala, nós vamos entender daqui a pouco o que ele fala, e fala bem, viu? Homem desenrolado. O Alexandre aqui de casa está dizendo que lá na cidade dele tem live em bar, bicho. Live em bar. Pensa aí, Ed, você que já frequentou alguns bares algumas vezes, mas hoje em dia parou. Não entrega. Não entrega. Mas ela tem live de bar, então faz o seguinte, o bar tá lá tocando a música, os caras mandam a birita para casa e os lanches e tudo. Então essa é aquela criatividade dos brasileiros. Ainda o DJ tá dizendo aqui que ele usa os equipamentos da Blackmagic e tal, para fazer uma apresentação melhor, trazer melhor resultado para os seus clientes.
Então, realmente, aproveitando esse gancho aqui, eu li uma coisa aqui, eu achei que tinha lido outra, eu vou deixar o Márcio falar um pouco para poder mostrar. Que eu li aqui, mas é... Bom, é que eu li fundamental, eu li funeral. Eu falei, rapaz, será que os caras estão fazendo live até de funeral? Mas ainda não. Tem. Já tem, né? Tem. Já tem. E é até útil. Bom, mas vamos lá. E, Márcio, vamos olhar, então, as máquinas, bicho. Como que essas máquinas podem apoiar? O que você tem para mostrar para a gente aí? Agora é com você. Boa noite mais uma vez a todos. Quanta informação fantástica que vocês colocaram para a galera. E hoje eu quero aqui saber qual é a necessidade hoje de quem está assistindo. Qual é o seu sonho, né? Qual o tipo de live que você faz? Para quem que você entrega esse tipo de trabalho, né? Então, vocês que estão assistindo agora, deixem no comentário como é que vocês fazem a live hoje. Tá? Eu quero que vocês contem comigo, com a Sigma, com toda essa equipe que está aqui, que está trazendo esse monte de conteúdo bacana para vocês. Eu quero saber como é que vocês trabalham hoje. Por quê? Hoje nós temos inúmeras soluções de audiovisual, streaming profissionais, tá? Com custo-benefício bacana, um preço atrativo. A ideia desse talk aqui hoje é fazer com que vocês ganhem dinheiro, tá? Então, como que vocês estão ganhando dinheiro? Explica pra gente, comenta lá, que eu mesmo vou pegar essas suas questões, vou atrás das informações, montar um setup para vocês e entregar o melhor. Então, hoje, temos aqui uma série de equipamentos, como foi falado no início, né? E, inclusive, algumas que deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vi o DJ falando aí, ele trabalha, o Jeff, com Blackmagic ou ele tem vontade de trabalhar com Blackmagic, o DJ? Não, ele trabalha. Ele trabalha e ainda usa um multicam lá. Ah, legal, bacana. Então, assim, para quem está acompanhando a live hoje, temos algumas situações aqui de streaming, custo-benefício bem bacana, que é o ATEM Mini Pro. Acho que muita gente já conhece, né? Você vai trabalhar aqui com ela com 4 entradas de câmeras e já faz um streaming direto, né? Plug and play, bem simples. Né? Temos uma outra situação aqui para o seu... Nós temos um estúdio aqui, ó, completo, que é o nosso hack. Ele vai entrar aqui com 8 câmeras, 4 HDMI, 4 SDI. Você faz streaming simultâneo, ou seja, você pode fazer 2 plataformas até. Tá? Então, com custo-benefício bem bacana, um preço bem atrativo. Então, hoje, que você que não tem condição de comprar, está sem verba, devido a toda essa situação mundial que nós estamos vivendo, fale com a gente. Nós estamos aqui para ajudar e atender a sua real necessidade, para que você não perca o seu projeto. Beleza? Então, continuando sobre o hack. Você vai ter aqui o Multiviewer nele, o Smart View Duo. E aqui o legal é que você consegue gravar o PGM e soltar matéria por ele, com esse equipamento aqui, ok? Mais uma situação bacana aqui, você quer fazer a sua transmissão, você tem o seu DTV e você quer falar com seus câmeras e não quer trabalhar com fio. Temos a linha T1000, que você vai trabalhar com 4 câmeras, um DTV e até 4 câmeras simultâneas do seu DTV, falar com a sua equipe de filmagem. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês, fale com a gente, tá bom? Depois desse bando de informações fantásticas, vocês viram que o mundo realmente mudou. E aqui temos as melhores e maiores soluções. Para você que trabalha em igreja, temos aqui a linha PTZ, que é a CV580, junto com a sua controladora, você consegue fazer com que, com esse controladora, você até 7 câmeras, gente. Ou seja, aí vem uma ideia do custo-benefício, tá? Apenas uma pessoa controlar 7 câmeras, né? Então, se você não tem a necessidade de trabalhar com o seu cinegrafista, com esse equipamento aqui, você vai ter uma série de câmeras para trabalhar com uma só pessoa tomando conta de tudo isso, tá? Então, assim, temos mais coisas, eu preciso que vocês falem com a gente, deixe lá os seus comentários e eu vou ajudar vocês, tá bom? Segue as nossas redes sociais, e estamos dispostos a ajudar vocês no que for necessário. Fala um pouco, porque do lado desses 2 caras feras aí, é melhor deixar com eles, e o que vocês precisarem de equipamento, vou ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Ô Márcio, muito legal a explanação, nós vamos voltar para alguns equipamentos,
e aqui eu quero agora puxar uma série de provocações, principalmente entre você e o Ed, né? Certo, vamos lá. E Ed, muitas vezes vocês têm um vasto conhecimento do mercado de locação, tanto com a Sigma quanto com a Cineloc. A Sigma tem toda a linha de equipamentos para locar. Quando eu penso em locação, eu penso muito na situação da pessoa que quer fazer um job especial, que quer aproveitar e gerar um lucro com aquele produto, mas só que muitas vezes comprar uma PTZ como aquela está fora do alcance, por vários momentos, pelo momento que nós estamos passando agora. Daí, Ed, eu te pergunto, com toda essa experiência sua, daqui a pouco eu vou compartilhar algumas perguntas dos nossos colegas, mas vamos fazendo pergunta ali a respeito do tema. Mas como que é essa relação, bicho? Onde está a vantagem de um profissional do audiovisual poder locar equipamentos de uma qualidade incrível para fazer uma grande entrega, lucrar, sem ter que necessariamente, naquele momento, fazer esse desembolso? Como funciona essa oportunidade de entrega de qualidade, mas também de aumento de lucro para o empreendedor da área audiovisual? Jeff, é bem pertinente aí a sua pergunta, bem interessante também nesse sentido. O que acontece? A Sigma, como uma das missões dela, né, a gente está nesse mercado, como falo, desde 28 anos, já, né, há 28 anos, e sempre foi uma empresa muito da venda, né, sempre vender. Então, muitos clientes, mas muitos clientes da Sigma, Ed, poxa vida, mas é caro, como você falou, ainda mais agora com a alta do dólar. Poxa vida, mas pô, tá ruim de comprar, não consigo, eu vou começar um job, eu não sei se eu vou ter esse job por muito tempo, eu não sei se o cliente vai firmar o contrato, então, poxa vida, não dá pra gente alugar, não dá pra fazer, poxa vida, é uma empresa de venda, pô, não, cria um braço. Então, assim, foi o pedido dos nossos clientes, no modo geral, foi ter essa oportunidade de ter os mesmos sets de equipamentos que a gente vende para grandes produções, para pequenas produções, tudo isso ter também disponível para locação. Então, é muito comum o cliente, o nosso amigo, nós temos clientes de muitos anos, estão com a gente há muitos anos, Ed, comprei, poxa vida, mas não estou utilizando, põe para alocar. Ô Ed, eu vou alugar, vou alocar primeiro, se meu cliente assinar o contrato, depois eu compro. Então, é muito comum o cliente alugar 2, 3 vezes, 4 vezes, depois ele assina o contrato com o cliente, porque ele também precisa mostrar esse trabalho para o cliente. O cliente, na dele também na ponta, tá lá, fala, tá bom, vou contratar você. Tá, mas eu vou gastar X mil reais em equipamentos. O cara não tem certeza se ele vai firmar, nem se o cliente vai conduzir o negócio corretamente para ser uma coisa duradoura. Então, ele prefere fazer o quê? Ed, vou alugar 1, 2 vezes, 3 vezes, se der certo, depois eu compro. Ou não, ou ele tem um trabalho, um job esporádico, que ele precisa especificamente daquele equipamento para aquele job, mas ele não pode comprar aquilo naquele momento, porque ele vai usar 1 ou 2 vezes. Então, a gente tem esse pool de equipamentos. O Márcio mostrou uma pequena parte, porque não cabe tudo ali dentro do nosso estúdio 1, que está chegando o estúdio 2. Então, ele está mostrando uma parte ali. Então, assim, é muito comum. Então, essa parte é muito boa. E, além disso, Jeff, a gente disponibiliza uma outra situação para ajudar atualmente no empreendedor. Foi uma das coisas que os nossos clientes vão pedindo, que a gente atende, o cliente vai pedindo. Vai falando, Ed, precisamos fazer isso, Márcio, precisamos fazer isso, a gente vai mudando. Hoje, locação, se você alugar com a gente, alocar um equipamento conosco, você pode pagar em 12 vezes. Então, você imagina o quê? Automaticamente, você também pode ofertar isso para o seu cliente. Se você tiver um custo de locação do equipamento que é X% X valor, você pode falar para o seu cliente, olha, eu faço o trabalho para você em tantas vezes, quantas vezes eu vou pagar a locação do equipamento. Então, isso ajuda a facilitar o nosso cliente, facilita a operação dele, porque ele não tem que comprar, gastar, investir ali, ele vai poder parcelar para o cliente dele, ele vai pagar parcelado, ele vai devolver o equipamento, e depois ele precisa de novo, ele aluga de novo, e ele não precisa desembolsar, é tudo com a gente, garantia, é tudo nosso. Então, isso é uma das nossas missões, dar essa acessibilidade, essa questão de o pessoal poder acessar, para poder se tornar cada vez mais difundido e poder produzir mais, poder chegar nesses números que nós estamos falando aí, o pessoal poder produzir vídeo, produzir conteúdo, estamos aí para contar com a gente. Entendeu? Olha, eu espero que a cabeça de vocês aí em casa, aí de onde vocês estiverem, vocês que estão ao vivo, vocês que vão assistir depois, que a cabeça de vocês fique fervendo com isso, porque são muitas possibilidades. Nós estamos falando aqui de equipamentos que fazem gravação, que trabalham com multicam, que trabalham sem operador, equipamentos de até 6K, que você pode ter isso na sua produção, você pode ofertar isso para o seu cliente.
Imagina você fazer uma live pro cara, o cara tá ali promovendo o produto dele, e você diz, olha, no seu Facebook nós vamos colocar um selinho ali, transmissão em 6K, isso aí deixa qualquer um maluco. Então, isso é muito legal, usem muito essa possibilidade, e vamos explorar bastante essa questão de termos equipamentos que teriam custos normalmente exorbitantes, conseguimos ter esse equipamento em 12 vezes e aproveitar isso aí. O pessoal está precisando de internet, o pessoal está precisando de equipamento audiovisual para transmissão na internet. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um monte de abraço aqui para a galera que está chegando e está com a gente assistindo aqui também, dando opiniões. O DJ Willinha, ele disse que usa, além de usar a Blackmagic dele lá, Márcio, ele coloca mais 12 câmeras lá, câmera para tudo que é lado, com zoom aberto, zoom fechado, de todo jeito, vai mostrar ele tocando as músicas dele lá de frente para trás, de trás para frente. Pergunta para ele se ele precisa de algumas PTZs que nós temos aqui com bom preço, até 12 vezes. Pois é, eu acho que a PTZ ali nesse vai ser o pouco do trovão. Vai colocar no grid lá em cima, vai pegar um lance geral, 360. Pois é, já é outro nível. Olha aqui, e o Márcio Santana está falando a respeito da acessibilidade, né? Que ele trabalha com uma empresa de acessibilidade audiovisual, isso é muito legal. Tem o pessoal de igreja aqui também, da Segunda Igreja Batista de Curitiba, muito bacana o que ele está explicando, e quando eu li, eu já peguei a deixa dele na hora. Que ele falou também, Ed, que é o seguinte, a preocupação é com o audiovisual, realmente todos nós estamos para trabalhar, mas no caso dele, ele quer qualidade. Ele está explicando aqui o seguinte, ele já fez mais de 200 cultos durante a pandemia, né, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, distante das nossas famílias e tudo que está acontecendo. Ele já fez mais de 200 cultos nesse período, usando esses equipamentos, e isso realmente é um grande diferencial. E é onde ele fala que ele consegue aí, daí ele fala, melhorar as minhas câmeras, comunicação com os câmeras, sem cabos espalhados pela igreja. A ideia não é ganhar mais, mas sim levar qualidade na internet. Realmente faz muita diferença. Nós aqui em casa assistimos muito esse tipo de conteúdo e realmente depois voltaram a ir lá pessoalmente e acabaram as transmissões e o pessoal estava reclamando, porque estava gostando de assistir. Então isso é muito importante, tá? Bom, tem muita gente aqui falando, estou passando aqui por todo mundo. Tem o Franklin De Luca também dizendo, ele usa um Atem HD, e a maioria das câmeras são de 1080, 59.54, mais uma Blackmagic, Production 4K, e gostaria de ligar a um Atem também. Qual a solução? Eita, essa aqui é boa. Vai lá, Márcio, se atreve ou vai perguntar para o Marcos aí? Eu não entendi, desculpa. Ele quer fazer o quê? Olha a pergunta dele. Uso o Atem Studio HD e a maioria das câmeras que uso são de 1080, mas tenho uma Blackmagic Production Cinema 4K e gostaria de ligar no Atem também. Qual a solução? Ajuda dos universitários. O Marcos está aí também, viu, Tem que ver o frame rate da câmera. Já sopraram aqui para mim. Mas vamos entrar em contato com o Franklin e cantar essa bola para ele, é legal. A gente tem fala para ele deixar um comentário, ou então ele mandar um e-mail no lindberg@sigma.com.br. Amanhã eu tenho essa resposta para ele no primeiro horário. Com todos os detalhes. Exato. Ou então, se ele deixar o telefone, eu ligo para ele. Beleza, aqui, o Bruno também tá mandando abraço. É assim, Ed, quando o pessoal tá falando bem da gente, a gente vem e coloca aqui embaixo. Quando não fala, eu fico olhando aqui, passo direto, pode ficar tranquilo. O Bruno tá dizendo, siga uma grande empresa com grandes profissionais. Obrigado aí, Bruno, pelo carinho. Esses incentivos fazem com que a gente cada vez mais trabalhe no intuito de buscar sempre novidades, trazer novidades para eles, porque isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Não a Sigma existe há 28 anos, mas ela não existiria se não fosse todos vocês nos apoiando durante todo esse tempo. Obrigado mesmo, de coração. Falo aqui como fundador da Sigma. Realmente. E falando nisso, tem sorteio hoje, viu? Fiquem atentos aí, acompanhem a gente, tem sorteio até o final da nossa transmissão. Dê o joinha, curta nosso canal para que a gente continue aí crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E só estou falando de sorteio porque o Tony disse que recebeu hoje o kit que ele ganhou na transmissão da semana passada. Então não é assim, vou dar um prêmio e não dá nada, não. É de verdade, tá aí,
Tá bom? Obrigado aí, Tony. Faça bom proveito do kit que você recebeu da gente. Bom, então a nossa temática é essa: usar os equipamentos, Ed, para que a pessoa tenha condições de, no seu set de transmissões, de trabalhos em geral, poderem ter aí uma série de equipamentos que normalmente custaria caro, não teria acessibilidade para isso. Agora, Ed, deixa eu te perguntar uma coisa, tanto tempo locando e tal, não sei o quê. O pessoal, hein, Márcio, Ed, o pessoal não pega um apego sentimental ao equipamento, não? E depois quer ficar com ele? Isso, me permite, Ed? Isso acontece bastante, né? Nós temos aqui vários cases aqui na Sigma, o Ed acompanhou isso junto comigo, nós tínhamos clientes grandes, médios e pequenos, que sempre colocou com a gente, e do nada, esses caras sumiram. Aí nós temos um trabalho aqui de ligar, a gente se preocupa com o cliente, de querer bater um papo, saber o que está acontecendo, e quando a gente foi fazer o contato, por que você sumiu? Aí ele falou, não, eu comprei e hoje eu tenho a minha empresa. Então, inclusive, uma empresa grandíssima, que era um dos nossos maiores clientes também. Eu liguei, tá tudo bem com vocês? Mas a gente resolveu comprar, porque fechamos o contrato, foi bem que o Ed falou, fechou o contrato e acabou que não alocou. Isso pra gente também é gratificante, que esses caras, essa galera comprou com a gente, né? Então, isso mostra qual é o trabalho da Sigma, né? Eu tenho clientes que hoje, entre aspas, viram meu concorrente. É muito legal também ver o pessoal crescer, fazendo a mesma coisa que nós fazemos, confiando na Sigma, confiando na empresa e tudo que a gente oferece aqui. Isso é bem bacana, viu, Jeff? Isso acontece muito e eu creio que toda essa galera que está assistindo a gente, que hoje está sem a verba, não está com a condição devido a toda essa situação, fale com a gente vai te ajudar. Essa para mim, a novidade é para mim, viu, gente? 12 vezes. Isso é bastante interessante. Então, não perca seu projeto, não perca seu evento. Fale com a gente, que a nossa ideia é que você também se torne uma produtora pequena, média, grande, enfim. Conte com a Sigma para que a gente possa crescer junto. É isso. Deixa eu abrir meu microfone, que hoje não dá nem para pôr culpa em ninguém por não estar abrindo o microfone, que quem está abrindo o microfone sou eu. Por falar nisso, eu quero só fazer um adendo aqui, que estão lembrando e mandando um abraço para uma lenda do audiovisual brasileiro, nosso professor, ó, Marcão. O pessoal da igreja já está dizendo, fiz um curso com o Marcão aqui em Curitiba. Abraços, Marcão. O Marco está aí na técnica, junto com a Camila, comandando tudo, fazendo tudo funcionar, soprando outro aqui. Ele está mandando outro baixinho aqui. Aí, tá vendo? E com máscara. Baixinho e com máscara e no retorno, né? Mas, Ed, isso acontece, bicho. O pessoal loca um equipamento e daqui a pouco não fica mais sem mais ele. Como é que é esse negócio? Não, o que acontece? Como eu falei, a gente tem uma situação hoje muito ampla, graças ao que a gente escuta o nosso cliente, a gente escuta vocês estão falando aí, a gente tá mudando aqui as coisas a cada tempo, né? Conforme a necessidade de vocês, a gente vai mutando e vai migrando e colocando a coisa como vocês necessitam. Então, é comum cliente comprar, primeiro loca, testa, é isso que eu quero, vai rodar bem, depois eu compro, é muito comum, como eu citei anteriormente. Eu queria fazer uma ressalva aqui, já vi um pouquinho antes, até colocar aqui, até para todo mundo que está assistindo, aí alguns são o cliente final, outros prestam serviços e tal, mas é importante ressaltar uma coisa que eu esqueci de mencionar, que no mundo dos negócios, as empresas que utilizam vídeo de marketing têm uma receita 40% maior do que as que não utilizam, né? Então, o impacto que os vídeos geram nos negócios é gigantesco, Então, posso dizer hoje, assim, que a indústria de vídeos é uma das oportunidades do século. Nós estamos mediante de uma das oportunidades do século, é a indústria do vídeo. Então, eu queria só ressaltar isso, que foi um pouquinho que eu esqueci de falar, mas é isso, aí é comum, isso que o Márcio falou, acontece sempre, né, e vice-versa, e no modo geral, hoje, nós estamos amplamente amparados, de todas as formas, para poder amparar os nossos clientes, nesse sentido. Então, é comum a gente tornar mais acessível, cada vez mais, como parcelamento, equipamento, seja para tudo, cursos, a gente acabou de citar o exemplo do curso, a gente faz webinars gratuitos, né? A gente tem cursos online, cursos presenciais, vai sair um estúdio novinho agora, vou até compartilhar com vocês agora aí
o estúdio novinho que vai estar disponível para o pessoal, entendeu? Deixa eu só colocar aqui para você. Eu vou fazer uma malandragem. Enquanto aí, você... Opa! A gente está inaugurando esse estúdio esse mês, um estúdio novo, prontinho, para que os clientes possam vir até a Sigma, testar. Ed, eu quero fazer uma live. Márcio, eu quero fazer uma live, mas eu não tenho lugar para fazer. Não, tem sim. Vai lá na Sigma, você vai fazer lá. Então, a ideia nossa é deixar cada vez mais acessível, seja em condição de pagamento, seja no portfólio de equipamentos, seja no portfólio de profissionais, concursos, é ter o universo audiovisual de todas as formas. Quero comprar, Ed, a gente tem para te vender. Quero locar, a gente tem para vender. Quero fazer um evento na Sigma, você tem um estúdio novo. Eu preciso de profissionais para fazer o evento, tenho aqui. Vou levar meu cliente aí para fazer. Então, a gente tem essa possibilidade. A nossa missão é tornar cada vez mais acessível o mundo do vídeo, para todos, tá? Quando eu falo para todos, é no modo geral. A gente só não vende celular lá e não faz vídeo com celular porque já tem a Apple e a Samsung aí que estão bem fortes, né? Então não dá para competir com esses caras. Mas do resto a gente tá aí para fazer os vídeos melhores, um pouco melhores do que celular e daí para frente. Não, com certeza, é uma grande gama de equipamento. E o celular toca. Ô, Márcio, deixa eu abrir seu microfone. Márcio, eu te passei a perna, espera um pouquinho, deixa eu abrir seu microfone, vai lá. Ed, já que você falou do estúdio, eu ia deixar isso para o final, né? Aí era para despertar uma curiosidade na galera, né, quem está seguindo a gente, quem é Sigma, quem veste a camisa igual a gente. Agora eu vou apertar você um pouco aí, e ao vivo que é mais gostoso. Quando que inaugura aí? Tem uma data? O estúdio... Ele está pronto, na verdade ele só não foi inaugurado ainda porque eu dei spoiler aqui e já aproveitei a live e dei spoiler aqui, mas na verdade a gente vai fazer um coquetel de inauguração, estamos esperando que melhore um pouquinho a pandemia aí para a gente poder fazer um coquetel interno nosso, para apresentar para toda a equipe, para todo mundo, né, todos os nossos colaboradores que estão aí trabalhando e os que estão em casa, né? Todo mundo que está por aí, para poder juntar ali pelo menos uma parte, mas a gente vai fazer uma transmissão ao vivo da inauguração do nosso novo estúdio. Legal, então, assim, maravilha. Com distanciamento, claro, com todos os cuidados requeridos aí, né? Mas a gente vai fazer isso, e que na próxima semana já está disponível aí para a gente fazer isso aí. Então, galera, se atentem a isso aí. Quer saber mais sobre o estúdio? Vai estar pronto semana que vem, como diz o Ed. Mediante a horário, se vocês quiserem marcar horário para vir conhecer os equipamentos, para vir conhecer o estúdio, é só falar com a gente. Procura por mim, o Márcio Lindbergh, eu sou o responsável. Pode falar com a galera toda aqui. E chega na gente, que a gente vem aqui, marca um horário, a gente senta, bate um papo, mostra o seu projeto para a gente, fala qual é a situação de vocês, vamos entregar o melhor para vocês, eu garanto. Eu tenho mais uma novidade, hein? Eu tenho mais uma novidadezinha aqui. Hoje eu tô cheio da novidade. Hoje eu tô cheio da novidade. Eu apareço pouco, mas quando eu apareço é para botar o negócio para trazer novidades. Você tá que nem o Papai Noel, Roberto Carlos, só aparece uma vez por ano, mas chega cheio de história. Falando em condições de poder, né, ofertar tudo por mercado e poder ter disponibilidade de mercado, logo teremos uma unidade da Sigma Locação no Nordeste, pessoal, fica de olho aí que logo a gente vai poder expandir aí o mercado, porque hoje é difícil, né, o pessoal que está no Nordeste, o pessoal que está no Norte e Nordeste, ter que vir pegar equipamento em São Paulo, ou Rio, ou alguma coisa nesse sentido, logo teremos aí uma unidade no Nordeste para atender vocês também, então fica ligado aí que a gente está antenado no que vocês pedem para a gente. A gente está aqui para atender vocês. Vai ser um baita projeto. Estamos todos ansiosos aí. A gente tem tido aqui mesmo, aqui no Nordeste, aqui no Recife, uma das capitais brasileiras, um dos pontos que mais se produz material audiovisual, grandes filmes. Aí você vê o Bacurau, um dos filmes mais premiados aí ultimamente no mundo, foi um filme aqui do Kleber Rocha, aqui do Recife e tudo. Então, aqui no Nordeste, há muita produção audiovisual. Nós temos espaço aqui, tradição. Então, pessoal do Nordeste, fique ligado. Vai ter estúdio, vai ter equipamento. Se liga, a coisa vai ser chique, arrumado. O pipoco do trovão, como eu sempre digo. Falando em Nordeste, deixa eu mandar um alô pro pessoal aqui, o DJ Patrick, lá de Belém do Pará. Ele tá dizendo que usa um Atem Mini Pro com 4 DSLR via HDMI. Em breve você está aqui com a gente buscando coisa, viu? Fica à vontade aqui, tá à disposição
de vocês também. Ó, tem o Gabriel também está aqui, tá dizendo boa noite, ele está dizendo que tem um Atem Mini e gostaria de pegar uma câmera de 1080p e uma câmera de 1080i. Olha aí, vamos colocar o e-mail aqui colocar o e-mail do Márcio aqui para vocês interagirem, não é isso, Márcio? Isso, lindberg@sigma.com.br, Lindberg com D de dado mudo e G mudo. E tem meu WhatsApp, tá tudo lá no site, tá no Instagram. Só deixar comentário que eu vou lá bater um papo. Um por um. Importantíssimo. Ó, então tem muita gente aqui, pessoal da Faculdade Jurídica também, com algumas perguntas técnicas bem legais. Vamos lá tentar atendê-los aqui, bater um papo rapidinho. Ó. Faculdade Legal e Virtual, área jurídica. Boa noite. Uma área que eu tenho bastante, conheço bem, viu? Depois a gente vai falar. Isso aqui é uma área eu tenho um grande carinho. Boa noite. Temos um Atem, falou Atem 2 vezes, Television, Studio HD, Blackmagic, e preciso de 2 câmeras XD Camera, tá? Ele está dizendo o seguinte aqui, consegui conectar as câmeras, mas não consigo conectar o computador. Vocês fazem uma consultoria para mim? E aí, Márcio, vamos ajudar? Vamos ajudar sim, claro, com certeza. Não tenha dúvidas. Tá, é o Márcio da Legale. Márcio, perdão, o pessoal aqui da Faculdade Legale, o Márcio vai entrar em contato com vocês. A galera da Legale já alocou com a gente pô, são parceiros. Já é de casa? Já é de casa. Já é de casa, boa. Beleza, aí tem algumas informações técnicas aqui também, algumas perguntas técnicas. Tem o pessoal do Maranhão também com a gente, o Ezequias Carvalho. Boa noite, Ezequias. Boa noite, obrigado aí pela sua audiência. Bom, fechando aqui. Ô, Ed, e o sorteio hoje vai ser sobre o quê? Você está todo aí falando de novidades, soltando spoiler. O que nós vamos sortear aqui no final? Vamos, Jeff, hoje nós vamos sortear um dos boletos que eu tenho para pagar. Eu tenho o do cartão de crédito, eu tenho a parcela da faculdade da minha filha, eu tenho aqui plano de saúde, pode escolher qualquer um deles aí, a gente sorteia, e vocês pagam para mim, não tem problema. Tá certo, o Márcio também já se dispôs a ajudar, qualquer coisa. Não. Eu prefiro ajudar a galera, né? Vamos lá, vamos ajudar quem tá aí até agora com a gente aí, vai. Olha só, hoje nós vamos sortear 2 vouchers, né, 2 cupons aí de desconto da Sigma Locação, R$500 cada um, tá? Nós vamos sortear 2. Era um só, o segundo arrumei agora que hoje eu tô animado. Então são 2 vouchers de R$500 cada um para quem quiser alocar aqui com a Sigma. Claro, tem os trâmites aí que o Márcio sabe para alocar e tudo mais, mas é para a galera que já é cliente da Sigma. Então você vai ter R$500 de locação na Sigma. Serão 2 vouchers dessa forma, tá? Também vamos sortear 2 cursos, tá? 2 cursos de streaming de guerrilha, tá? Para quem quiser aprender lá dos cursos online que a gente tem ali, vai ter 2 cursos também. Tá? É isso aí que vai ser sorteado para vocês agora, tá bom? E eu vou animei agora, vou sortear 2 microfones sem fio, 2 microfones com fio também da ProStream. São 6 prêmios hoje, pronto. 6 brindes? Animado. E acaba a live, senão daqui a pouco eu tô sorteando meus boletos. Olha, falta 7 minutos para a live acabar, e você já está sorteando tanta coisa assim, vamos. Até o Lucas já estava aqui doido perguntando o que vai rolar de sorteio aí e tal. Deixa eu um adendo aqui, já que você tá todo Papai Noel, quem ganhar o voucher de R$500, eu vou montar um kit streaming básico para essa galera fazer a live dele. Beleza? Fechado? Aí ele vai decidir se vai câmera e tal, aí você vai montar o kit perfeito. Beleza. Tem um voucher de R$500 para usar como ele quiser aí dentro da Sigma, tá bom? Show. Tá perfeito assim, pessoal? Quem gostou aí dos prêmios da live, coloca um joinha aí, fala assim, gostamos, estamos ok. Senão a gente vai ficar triste e não vai sortear mais nada da próxima live, hein? Pois é, tem que ter curtida aí para poder rolar o sorteio, para poder continuar, né, acontecendo. Aqui, o Fagner está dizendo que ele é um dos fãs da Sigma. Obrigado aí, Fagner Yanomani. Obrigado, Fagner. Boa noite, pessoal da Digital Art também, botando umas risadinhas, então tudo doido para pagar os seus boletos, que eles gostaram, viu? Esse negócio de digital aí dá um grande movimento, tô ligado.
Ó, tem mais Vamos lá. gente aqui. Você lançou essa moda, tem mais gente doando boleto aqui. O pessoal Lincoln tá doando os boletos dele também, para quem quiser buscar aí. Então tá lá à disposição. Tá, gente? Legal. Colocar mais uma vez aqui o telefone o e-mail aí do Márcio. Tá certo, Márcio? Isso, Márcio@Lindbergh. Colocou lá? O Marcos está colocando aí para vocês. Lindbergh@sigma.com.br. Beleza, tá na tela aqui, ó. Pus na tela aqui. Tá legal, show, galera? Para vocês entrarem em contato com o Márcio. Boa. Bom, estamos chegando aqui a 5 minutos da nossa live. Então, a nossa grande intenção de hoje é passar para vocês essa possibilidade, expandir o nosso conhecimento a respeito do mundo digital e do papel do audiovisual dentro do mundo digital e como nós podemos ganhar dinheiro com isso agindo. Tanto um universo enorme para explorarmos e a questão dos equipamentos profissionais que podem fazer parte do nosso set de produção através de locação. Como o Ed disse, nós temos condições de locar para todo lugar. Aqui no Nordeste, a partir daqui de Recife, nós temos condições também de atender vocês. Basta entrar em contato com o Márcio e nós temos plenas condições de atendê-los aí em todo o Brasil. Bom, gente, considerações, vai lá, Ed. Eu só tenho agradecer mais uma vez aí a oportunidade de vocês todos assistirem, confiarem no nosso trabalho. Eu tenho percebido aqui várias pessoas elogiando, isso é muito gratificante. Espero que o que a gente tem dado de suporte para vocês façam que vocês também cresçam profissionalmente, no mundo inclusivo, de todas as formas. A gente está para apoiar. É só agradecer mesmo mais uma vez, não vou estender muito aqui, porque já estamos aí no limite. E agradecimento, só tenho agradecimento a todos vocês. Agradecer aí o Marcão, que está aí no backstage, o Fernando, a Camila, o pessoal que está aí dentro da Sigma para nos ajudar a fazer essa live. Eu estou de casa, o Jeff está lá do Recife, o Márcio está lá na Sigma. Então, assim, graças a toda essa colaboração de toda a equipe fantástica aí da Sigma, fazendo a gente poder levar tudo isso para vocês, que são os nossos amigos, nossos clientes, nossos parceiros. É só agradecimentos mesmo. Obrigado, pessoal. Bom, beleza. Márcio, suas considerações aqui, que eu já estou organizando a lista do sorteio. Tem sorteio hoje para o pessoal que acompanhou a gente. Maravilha. Os agradecimentos, eu vou pegar o gancho do Ed, eu não tenho nem o que falar. Sou um cara muito feliz de estar na Sigma há muito tempo. Agradecer ao Marcão, nosso professor, tá aqui do lado, aqui, o monstro sagrado, está com a gente há muito tempo. O cara 100%. A todos que estão aí esperando o sorteio, né, não sei se dos boletos ou dos cursos, enfim, a Camila também, que está aqui com a gente até agora, também tem uma visita ilustre aqui, que está com a gente aqui nos bastidores, e é isso, conta com a gente, e vamos crescer junto aí. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite, vocês têm o meu e-mail, pode mandar lá, que o que eu puder fazer para ajudar, será feito. Bom, muito legal, bom ter todos vocês com a gente aqui até agora. Ed, e aí, esse sorteio, como é que vai sair? Marco, você vai pilotar daí, né, Marcelo, o sorteio? Como é que vai ser o sorteio aí? Alô? Alô? Gente, você tá me ouvindo? Acho que cortaram o microfone dele. Márcio, você tá sem áudio, cara. Só um instante. Como que a gente poderia fazer esse sorteio aqui ao vivo? Eu não elaborei nada, não vou sacanear ninguém, eu não elaborei nada. E o que vocês acham mais fácil aí? O Marcão tá vendo aqui o que pode ser feito. O que vocês acham? Qual uma ideia de sorteio aí? Eu realmente não tenho nenhuma aqui no momento. Eu criei agora os sorteios. É que ele criou agora essa quantidade de sorteios enorme. Pois é, ao vivo. Se virem, sorteiam. Os clientes estão aguardando o prêmio. O prêmio está aí agora, como vocês vão fazer? Peraí. O Marcão tá mandando aí para vocês aí, ó. Acho que pro Jeff, no chat pro Jeff aí, ó. Opa, o Marco tá mandando ele aqui. Ele deu uma ideia boa aí. Cadê o Marcão, nossa lenda viva? O pessoal que continua aqui, já todo ao vivo ainda, boleto ninguém quer, mas tá todo mundo doido para saber como é que vai sair o papel dobrado, a opinião do Lincoln. Tem muitas formas, dá para fazer aquelas famosas perguntas cabulosas, né? Quando o pessoal responde, o pessoal ganha. Eu vou fazer o seguinte, um desses microfones, eu quero fazer uma coisa. E o primeiro que responder ganha, só não vale o Alexandre. O Ed falou mais de uma vez a idade da Sigma.
Então eu pergunto, quantos anos tem a Sigma? Quem responder primeiro leva o primeiro microfone que o Ed falou. Olha lá, o relógio está contando, hein? O reloginho está contando, o pessoal está aqui fazendo conta. O Ed falou aí quantos anos tem a Sigma. Então, quem responder primeiro, já leva já esse primeiro microfone que ele arrumou para dar aqui. Calma aí, calma aí. Ixi, Maria, disparou aqui o povo falar, ó. Deixa eu olhar aqui para ser justo, para ver quem respondeu primeiro. Eita, disparou aqui o negócio. Estou procurando o primeiro. Quem disse? Ó, vamos lá. A primeira resposta veio do pessoal ali da Segunda Igreja Batista, 28 anos atrás, quando eu tinha somente 2 anos de idade, o Ed teve a grande ideia de bolar a Sigma. Então, ó, o pessoal da Segunda Igreja Batista. Tá, então vamos lá. Nessa aqui de fazer pergunta, tem um segundo microfone, vamos descer o rei aqui, vou fazer mais uma pergunta, Ed. Você falou que por dia acontece um tanto de streamings no YouTube. Eu quero saber a resposta. Logo no começo o Ed falou, quero saber. Ó, o pessoal dizendo 27 e tal. Bom, vamos lá. Quantos milhões de streamings acontecem por dia, segundo o que o Ed falou no começo da transmissão, valendo o segundo microfone? Epa, já tem gente dizendo aqui. Vamos ter que apurar se esse dado é verdadeiro. Mas confirma aí, Ed, tá certo isso aqui? Certíssimo. 1 bilhão. Epa! Ó, por o Silvio dia. aí. O Silvio ganhou aí o segundo microfone nosso. Silvio Baldinar. 1 bi de hora é muita coisa, bicho. Haja banda de internet para segurar isso aqui e tudo. E agora nós temos 2 cursos também para compartilhar. Nós temos 2 cursos para compartilhar aqui, 2 cursos para sortear, e daí eu digo a mesma coisa. Márcio, manda uma pergunta aí baseada em equipamento que você falou. Não entendi, desculpa. Tá tendo retorno. Repete para mim, Jeff, por favor. A pergunta baseada em equipamento. Bora aí uma baseado pergunta e solta para o pessoal valendo um curso. Baseado em equipamento? Bom, eu falei aqui de uma série de equipamentos aqui. E, inclusive, uma galera que está aí nos comentários falou que trabalha com esse equipamento. Então, vamos lá. Qual o equipamento que eu vou ter 4 entradas HDMI e ele faz o stream direto, plug and play? Epa, essa é difícil, hein, velho? Um equipamento... tá começando a surgir resposta aqui. O Roberto Campos já deu uma resposta. Qual foi? Vamos lá. O Roberto Campos está dizendo que é uma PTZ. Não, acho que o Marco já viu sorteado aqui. Acho que é o Yanomani. Acho que ele acertou aqui. Opa, então vamos lá. Tá aqui, ó, Fagner Yanomani. Ele acertou. ATMini Pro, exato. Yanomani. Tá certo. Ô, Ed, eu fiz aqui uma pergunta, eu queria que você fizesse também. Falei a última pergunta para valer o último curso aí, para ver se esse pessoal tá ligado. E quem ganhar esse curso aqui não vai ficar mais boiando nesse tipo de pergunta que fizemos agora, não. Que o curso é fera, é o cursão do Marco, já foi até dito aqui a respeito do curso. Diga lá. Bom, me pegou aqui de surpresa, mas eu não esperava isso, né? Vou dar um curso e ainda tem que dar um presente aqui, ainda tem que falar, mas vamos lá. Eu falei uma situação aqui muito, muito legal de vídeo de streaming, né? Vídeos de marketing de streaming, como utilizar. E eu citei um caso de uma empresa, né? No caso de um restaurante, aí já caguetei tudo. De uma empresa que quer fazer vídeos que a gente jamais viu, na verdade só viu em 2 tipos de rede na televisão. Você tem uma empresa do ramo de alimentação, né, que faz pizza. Quem adivinha qual é pizza? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Rapaz, sua pergunta é muito difícil, mas o Maurício Santana, ele tacou de primeira que era uma pizzaria. Então, Maurício, o segundo curso vai para você aí. Porque quem tinha dito antes, cara, é o Alexandre. O Alexandre está querendo ganhar curso nosso, Alexandre. Deixa de malandragem.
Alexandre vai passar no RH segunda-feira, porque tá atrapalhando aí. Daí não dá. Bom, minha gente, olha, o Ed e Márcio, foi um grande prazer a gente bater esse papo aqui hoje. Tá faltando os 2 vouchers dos R$500. Tem voucher de 500 pau ainda? Falta 2 vouchers. Eu tenho mais uma enquete. Essas eu vou deixar para vocês. Eu tenho mais uma enquete. Enquete é coisa de velho, viu, bicho? Putz, então eu tenho mais uma pergunta? Você tem um quiz, vai lá, tem uma enquete, manda ver. Eu falei dos equipamentos aqui, eu já vou dar uma dica, hein, ó. Eu falei da PTZ, certo? Que você, com essa controladora aqui, você poderia controlar quantas câmeras dessa aqui? Essa tá fácil. Falei várias vezes, hein, gente? Com essa controladora, quantas câmeras dessa ela controla? É da Marshall, hein? Uma dica. Já tem gente ali começando a responder, tem gente que ganhou respondendo, tem gente que ainda não ganhou. Ou quem não ganhou, né, meu? Tem que ser quem não ganhou. Ó, vamos começar a colocar as respostas aqui. Vamos lá. O Ian Moscardi está dizendo que dá para colocar 7 câmeras aí, ele tá certo? Exato, golaço. Parabéns. Tá certo. Ian Moscardi, então, acabou de ganhar esse nosso voucher. E o último agora. Vai lá, Jeff. Você também deu um monte de informação bacana aí para a galera, hein? Eu acho que se eles prestarem atenção, então até o final, eles conseguem responder uma sua, hein? Pois é, eu já bolei aqui eu bolei o quiz, né, das perguntas, né? E nós falamos o seguinte, nós falamos assim, aqui agora é o cavalo branco de Napoleão de novo. Qual é o segundo país que mais faz streaming no mundo? Difícil, hein? Vai ser difícil, hein? Porque a gente viu aí na questão, tem tantos países aí, né? Mas tem um que ocupa o segundo lugar entre os países que mais streamam, né? Que mais fazem produção audiovisual streamada. Bom, ó, eita lasqueira esse pessoal aqui, bicho. Você fala as coisas, o chat vai lá para cima. Bom, vamos lá. Ó, tá aqui, ó. É pro Lincoln. É Brasil, Zil. Bacana. Parabéns. Perfeito. Bom, minha gente, obrigado aqui. Consideração final minha. Grande prazer estar com vocês. É a primeira interação pública minha com a Sigma. É uma grande história muito bacana com a Sigma. A nossa empresa está lá no livro da Sigma também. Aliás, a Sigma está no nosso livro. A gente tem um grande prazer de fazer parte dessa história. Muito obrigado pela atenção de todos os amigos aqui que participaram com a gente. O Márcio vai entrar em contato com vocês, e assim como o Marcos, a nossa equipe, para tirar mais dúvidas. Obrigado aí, Márcio, por estar com a gente até agora. Eu que agradeço. Ed, obrigado, irmão, pela confiança, pela amizade. Gente, vocês aí de casa, ó, todo mundo, muito obrigado. Grande abraço. Na quinta-feira tem live de novo a respeito da Maqui, tá? Na semana que vem e no mês que vem tem várias lives. Fique ligado aí no nosso canal. Muita informação, bastante educação para vocês. Então, fiquem ligados. Valeu, muito obrigado aí pela participação de todos. Boa noite, até mais. Até semana que vem. Valeu, galera. Boa noite. Oportunidades. Até mais, gente. Mandando tchauzinho aí todo mundo. Valeu. Tchau, gente. Valeu, tchau.